Bom, meus amados, hoje nós daremos início a mais um tempo em que vamos refletir na palavra de Deus em um tema. Na realidade, trabalharemos uma série de mensagens em uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, a carta que ele escreveu aos Gálatas. Então, quero te convidar a abrir sua Bíblia na epístola, ou seja, na carta escrita por Paulo aos Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 1. Nós leremos agora, inicialmente, os 6 primeiros versículos. Gálatas 1, 1 a 6. Gálatas, capítulo de número 1, versículos 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo o sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Fecha seus olhos mais uma vez, eu gostaria de orar. Pai, entrego agora esse tempo em tuas mãos. Me coloco em tuas mãos e à disposição do teu Santo Espírito, para que me uses e que eu possa, ó Deus, no abrir e fechar da minha boca, transmitir o recado que tu queres transmitir hoje à tua igreja. Usa-me, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. O tema que vamos trabalhar nos próximos domingos é esse tema, livres pela graça. Paulo, ele vai tratar nessa carta aqui sobre a liberdade que ele esperava que todos os crentes em Jesus Cristo pudessem gozar e não viverem uma vida mais aprisionada a ritos, a ritualismos. Quando nós olhamos para o Novo Testamento tem uma divisão óbvia, muito prática e, muito elementar, muito fácil de se detectar. Quando olhamos para o Antigo Testamento, a classificação dos livros é um pouco mais diversificada, mas o Novo Testamento é bem lógico. Nós começamos com 4 primeiros livros que são chamados de os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual o propósito dos evangelhos? Apresentar desde a genealogia de Jesus, o seu nascimento, a sua infância, o seu ministério, a sua paixão, que envolve a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição e a sua ascensão. Então, os 4 evangelhos tratarão do ministério propriamente dito do Senhor Jesus Cristo. Nós temos depois um livro que é chamado de um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, onde nós observamos a continuidade do ministério de Jesus através dos apóstolos. É quando a igreja vem à tona, é quando surge de uma forma clara e visível a manifestação da igreja, onde a obra missionária começa a ser efetuada através dos apóstolos. Aí nós terminamos o Novo Testamento com um livro profético, que é o livro de Apocalipse, e que tem muitas das coisas que ainda estão por vir. Mas eu propositalmente deixei para falar por último nessa classificação as cartas, porque as cartas estão inseridas entre Atos e Apocalipse. E as cartas apostólicas, elas contêm doutrina, todo o ensinamento doutrinário das igrejas
estão contidas nestas 21 cartas. Das 21 cartas escritas ou epístolas, nós temos ao menos 13 escritas pelo apóstolo Paulo. Quando eu digo ao menos 13, porque há algumas controvérsias, há alguns pensamentos em que se aplica a carta aos Hebreus como sendo de autoria de Paulo e outros acreditando que não fosse de Paulo. Mas admitindo-se que não seja, nós temos ao menos 13 cartas escritas por Paulo. E se a carta aos Hebreus também foi escrita por Paulo, nós teríamos 14. Então, só dos 27 livros que contém o Novo Testamento, mais da metade escritas pelo apóstolo Paulo. Entre essas 21 cartas, escritas por Paulo, outras por Pedro, se deu exatamente na sua primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo está contida lá no livro de Atos. Por curiosidade, se quiser chegar na sua casa, fazer um devocional, leia lá em Atos 14, 1 a 23. E você vai ver a viagem de Paulo passando pela região da Galácia e algumas cidades sendo destacadas, como Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, entre outras cidades, e que faziam parte dessa província chamada província da Galácia. Posteriormente, Paulo, depois de passar fundando essas igrejas, ele retorna em posteriores viagens missionárias, passando pela mesma região. Quando eu olho lá em Atos 18, 23, olha o que está escrito em Atos 18, 23. Estando ali há algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia. Qual era o objetivo de Paulo nessa viagem, passando por essa província? Confirmar a todos os discípulos. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que essa carta escrita por Paulo aos Gálatas é uma carta escrita a várias igrejas que estavam em várias cidades na província da Galácia. Mas uma segunda questão que é importante vocês terem consciência é que é interessante quando olhamos as cartas de Paulo escritas às várias igrejas, seja Roma, seja Filipos, seja Tessalônica, Colossos, nós vamos observar que Paulo sempre tem uma palavra de louvor. Dou graças a vocês, dou graças a cada um dos irmãos, dou graças quando me lembro de vocês. Tem sempre uma ação de graças. Mas quando olhamos para a carta que Paulo escreve a essas igrejas da Galácia, o que nós observamos é uma repreensão. É uma carta escrita para repreender, para exortar e para corrigir. É o que exatamente nós lemos no versículo 6. Olha o que diz no versículo 6 do capítulo 1, na leitura inicial. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo e passassem daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro o quê? Evangelho. Nota que Paulo está admirado. Como pode? Eu dediquei tanto tempo. Eu passei, eu confirmei nas minhas viagens cada um de vocês. Quanto ensinamento eu gastei nessas viagens e eu estou admirado, eu estou maravilhado. Eu estou estupefato que vocês já tenham se desviado. Os judeus vão sempre estar ligados a um rito, e era o rito da circuncisão. Paulo vai uma vez aqui na carta se referir, os da circuncisão, os judaizantes, os judeus, que estão procurando convencê-los a tentar se justificar através dos ritualismos. O que era a circuncisão? O pacto de pertencimento do menino ao momento em que ele nascia, um menino da descendência de Abraão, um menino judeu, era circuncidado. Ele passava por um procedimento quase que cirúrgico, onde a pele da glande era cortada, para que ele pudesse, então, através desse pacto de sangue, pertencer ao povo judeu. Essa ordem fora dada a Abraão, mas foi reiterada depois através da lei de Moisés.
Estava lá entre os ritualismos. Ao 8º dia, todo menino macho deve ser circuncidado. E existiam alguns crentes que haviam chegado à salvação pela fé em Jesus Cristo e que estavam querendo, esses judeus convertidos, a dizer para os gentios, porque você vai ver muito nessa carta sendo usada essa referência. Judeus da circuncisão, judaizantes, que procuravam se justificar pela lei, e do outro lado você vai ver gentios. Quem eram os gentios? Todo aquele que não era judeu. Hoje nós poderíamos estar enquadrados como gentios. E você vai ver gentios incircuncisos como que querem se justificar única e tão somente pela graça e pelo favor de Deus. E uma batalha estava sendo travada. Judeus que haviam se convertido a Jesus insistiam em querer exigir e obrigar os gentios a cumprirem os ritos da lei, que já haviam sido absolvidos. Novo Testamento já havia sido declarado por Jesus. O Velho Testamento passou, as velhas ordenanças se foram. Ninguém nunca conseguiu se justificar e ninguém jamais se justificará através do cumprimento da lei. Isso passou. Agora é outro papo, agora é outro testamento. E é Jesus quem inaugura esse Novo Testamento, com a sua morte e com a sua ressurreição. Agora a salvação não é mais por ritos, a salvação não é mais pelo que você faz para tentar se justificar, mas é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então Paulo escreve essa carta para combater essa heresia de querer afastar a graça de Cristo e dizer, nós não precisamos da graça de Cristo, porque nós continuaremos tentando nos justificar diante de Deus pelas obras que nós vamos realizar em observância aos cerimoniais, aos ritos e ao cumprimento da lei. Paulo então escreve essa carta. E o grande objetivo da carta é exortar aos Gálatas, mas também exortar a você e a mim, que hoje estamos aqui lendo essa carta como palavra de Deus, para o fato de que a graça nos liberta, que a graça nos faz livres, ou seja, somos libertos pela graça de Deus e não pelo cumprimento de ritualismos. Nós ainda veremos hoje, em nossos dias, muitos movimentos religiosos buscando a justificação, buscando a salvação através do cumprimento de ritos, de ordenanças, através de sacrifícios, através muitas vezes de correntes, através de oferendas e através de tantas outras coisas que são colocadas em pé de igualdade com Jesus. A partir de hoje, eu quero que você compreenda, como Paulo desejava que os Gálatas compreendessem, que nós somos salvos única e tão somente pela graça de Deus. Amém ou não? É pela graça. Por isso que o tema dessa série de mensagens é livres, mas livres pela graça, pela graça. Vamos lá, com a sua Bíblia aberta, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, já sabemos que a carta foi escrita a várias igrejas de uma província. Qual o objetivo que Paulo tinha? Exortar esses que estavam se afastando, deixando de lado o verdadeiro evangelho e procurando dar ouvidos aos judeus, aos judaizantes, aos legalistas. Aqueles que estavam querendo forçá-los a continuar ainda vivendo como se estivessem no Antigo Testamento e não olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, como aquele que na cruz do Calvário havia levado os nossos pecados e nos justificado diante de Deus. Então, o primeiro ponto dessa mensagem são 4 rápidos pontos. O primeiro é o seguinte: Paulo, na carta que escreve aos Gálatas, Paulo apresenta o Evangelho da Graça. Esse é o primeiro ponto. Paulo apresenta o Evangelho da Graça.
Você não pode se esquecer jamais desse termo, Evangelho da Graça. A razão pela qual Paulo escreve essa carta é para apresentar o Evangelho da Graça. Primeiro, não temos dúvidas de que é Paulo quem escreveu. Ele já se apresenta. Ele, no primeiro versículo, já frisa o seu chamado. Ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum. Quem escreveu essa carta, irmãos? Paulo. E ele reforça o seu chamado. Paulo, o apóstolo, não pela vontade dos homens, mas o que eu vou ensinar para vocês, o que eu vou escrever para vocês, não está pautado em ensinamentos de homens, mas o que eu vou ensinar e escrever para vocês está pautado num chamado que eu tive da parte de Deus. Eu sou apóstolo, não na parte de homens, não apoiado em chamado de homens, mas num chamado de Deus. E Paulo, então, ele apresenta os elementos desse evangelho da graça de Deus, que ele já havia ensinado a essa igreja. Mas Paulo, na sua carta, ele vai frisar, ele vai reforçar. No versículo 1 ele diz: Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por quem? Por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E no versículo 3, então, ele deseja às igrejas da Galácia graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo apresenta os elementos da graça, o Pai e o Filho juntos. O Pai e o Filho em um único objetivo: estender, manifestar, ofertar ao homem graça da parte de Deus por intermédio de Jesus. Ambos inseridos no plano de redenção. Porque Jesus ressuscita, mas Paulo deixa claro, ressuscitado pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Graça por intermédio de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Mas para que alguém ressuscite, é necessário que esse alguém estivesse como? Morto. É por isso que aqui nas entrelinhas, quando Paulo diz: eu estou anunciando para vocês graça da parte de Deus e de Jesus Cristo, que o ressuscitou dentre os mortos, nas entrelinhas está inserido que para que Cristo fosse ressuscitado, necessário é que ele tivesse morrido. Isso faz parte do evangelho genuíno da graça de Deus. Está claro no versículo 4. Diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. E por que ele se deu a si mesmo por nossos pecados? Para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Irmãos, sabe qual é o verdadeiro evangelho? E o que é o evangelho? Evangelho significa boas notícias, boas novas. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, vai comigo lá na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15. Olha o que diz na primeira de Paulo aos Coríntios 15, 1 a 4. Primeira de Paulo aos Coríntios 15, 1 a 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também o quê? Permaneceis. Pelo qual também sois o quê, irmãos? Alguém pode ser salvo sem o evangelho? Não. É pelo evangelho, recebido por Paulo da parte de Deus, que você e eu somos salvos. Sois salvos, mas serão salvos se retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. E Paulo vai descrever o que é o evangelho. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, o teor do evangelho da graça, que é o centro dos ensinamentos de Paulo, deve hoje também ser o centro do nosso ensinamento. Em que se baseia o evangelho de Jesus Cristo?
no fato de que Cristo morreu, mas morreu por nossos pecados. Foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Esse é o evangelho da graça de Deus. Amém ou não? É esse o evangelho que salva. E Paulo, então, apresenta na carta escrita aos Gálatas o evangelho da graça. E não há evangelho em que não esteja inserida a morte e a ressurreição de Cristo. Porque evangelho é isso. Ele veio para morrer por você. Ele veio para morrer por mim. Ele veio para pagar na cruz do Calvário a dívida que era nossa. Não é por legalismo, não é por ritualismo, não é por oferenda, não é por nada mais, a não ser pela graça manifestada dos altos céus por intermédio de Deus em Jesus. Irmãos, qualquer mensagem apresentada onde Jesus não seja o centro, onde a morte de Cristo não seja o centro, e onde a sua ressurreição não seja o centro da mensagem, qualquer mensagem pregada fora de Cristo não é o evangelho da graça de Deus, é qualquer outro evangelho. E Paulo diz, nem posso chamar isso de evangelho. Então o primeiro ponto que você precisa saber, razão pela qual Paulo escreveu essa carta, é para apresentar o evangelho da graça. Você entende o que é o evangelho da graça? Cristo morreu por nossos pecados. Você já creu nisso? Você defende isso? Você de fato já compreendeu o significado disso? Porque, meus amados irmãos, os nossos pecados nos levam a um destino fatal. Se você simplesmente nunca fizer nada na sua vida e nunca tomar nenhuma atitude na sua vida com relação ao evangelho da graça de Deus, eu lamento lhe informar que você já nasce destinado ao inferno, e é para lá que caminhará, se não mudar o rumo da sua vida. É por isso que, como Paulo, maravilhado, indignado, sabe, aqui, admirado e maravilhado que eles tenham ouvido esse evangelho, estivessem agora rejeitando e procurando justificar-se de outra forma, escreve essa carta. Eu quero reforçar a você, meu amado irmão, que talvez esteja sendo seduzido por qualquer outro tipo de movimento aí, a que queira te apresentar a salvação para a sua vida, o destino certo para a sua alma, fora de Jesus Cristo, a que você, em nome de Jesus, não retroceda, mas a que você continue olhando para o evangelho da graça de Deus, que é o único que pode salvar o ser humano. É para isso que Cristo veio, amém ou não? Para morrer por nossos pecados. É por isso que no versículo 5 de Gálatas 1, Paulo fecha essa primeira introdução dizendo, ao qual seja dada glória, e glória para todos sempre, e ele conclui dizendo o quê? Amém. Compreende? Por que Paulo escreveu essa carta? Porque alguns que tinham ouvido o verdadeiro evangelho. E o que é o verdadeiro evangelho? Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou. E fez isso para nos salvar. Paulo estava admirado vendo que aqueles que haviam sido ensinados estavam agora virando suas costas para esse evangelho e buscando a justificação de outras formas. Então Paulo escreve essa carta em primeiro lugar, e esse foi o primeiro ponto, para apresentar o evangelho da graça. Mas em segundo lugar, e esse é o segundo ponto, Paulo apresenta o evangelho da graça. E eu quero acrescentar mais uma frase. Paulo apresenta o evangelho da graça, e você pode acrescentar aí, que não muda. Evangelho que não muda. Então, em primeiro lugar, Paulo apresenta de forma clara, é Cristo quem morreu. É Cristo quem ressuscitou dentre os mortos. E ele fez isso para nos salvar desse presente século. Ele fez isso para nos trazer salvação, para nos trazer remissão. Ele morreu por nossos pecados. E esse evangelho apresentado por Paulo, que é o evangelho da graça, eu digo para vocês agora em segundo lugar, não muda. Não muda. Os tempos mudam. A cultura muda.
governos mudam, igrejas mudam, pessoas mudam, mas o evangelho da graça de Deus não muda. Amém ou não? Não muda. Maravilho-me, diz Paulo no versículo 6, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo e vocês passassem para um outro evangelho. Evangelho que não é pautado na graça, não é evangelho. Evangelho que não é alicerçado na graça, não é evangelho. Para você compreender melhor isso, veja o que o próprio apóstolo, nessa carta aos Gálatas, diz no capítulo 2, no versículo 16. Gálatas 2, 16. Em Gálatas 2, 16 está escrito: sabendo que o homem não é justificado por o quê, irmãos? Pelas obras da lei. Paulo está ensinando, dizendo, gente, vocês não compreenderam. Nenhum homem, nenhum ser humano é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados, e justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. De nada adianta vocês estarem dando ouvidos a esses judeus que querem que vocês se circuncidem para serem salvos. De nada adianta esses que estão dizendo que vocês devem guardar um determinado dia para serem salvos. De nada adianta esses que estão dizendo que para serem salvos precisam fazer procissões, sacrifícios, oferendas. De nada adianta esses que estão dizendo que vocês precisam, sim, viver às custas das boas obras, das doações. E de acordo com quanto você doar, você será justificado. Amados, ninguém é justificado pelo cumprimento da lei. Ninguém é justificado por obras. Mas nós somos justificados diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Eu posso ouvir amém ou não? Isso é graça. É graça que equipara a todos. Porque em Efésios 2, 8 e 9, quem sabe dizer para mim o que está escrito em Efésios 2, 8 e 9? Porque pela graça sois salvos, por meio da... isso não vem? É dom de... Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Até a fé é dom de Deus. A capacidade de crermos nele vem do próprio Deus, que nos iguala, que nos faz iguais. Ele não pede tua oferenda, ele não pede o teu dinheiro, ele não pede o teu sacrifício, ele não pede a tua procissão, ele não pede nada disso. O que ele pede de você é único e tão somente a fé em Jesus Cristo. E isso é graça de Deus sobre a sua vida. Amém ou não? O evangelho da graça não muda. É imutável. Em Romanos 3, 23 e 24, diz o seguinte. Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados. E aí, olha, grifa isso. Se você tem aí a sua caneta marcadora de texto, grifa-o gratuitamente. E olha que redundância gostosa. Gratuitamente pela sua graça. É graça de graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Se você entrou nessa igreja e ainda não depositou a sua fé em Jesus Cristo, eu te digo, não perca tempo de fazê-lo. Porque Paulo, ao escrever essa carta, e que hoje é como se fosse carta escrita para nós aqui em Embu-Guaçu, Paulo apresenta o Evangelho da Graça. E o Evangelho da Graça passa pela morte de Jesus e por sua ressurreição. Não tem ninguém inserido aqui a mais. Não tem Buda, não tem Maomé, não tem Maria, não tem Tiago, nem Pedro, nem João. Mas aqui diz que a graça vem pelo sacrifício de Jesus Cristo
na cruz do Calvário. E o evangelho da graça não muda. Não muda. A única coisa que nos justifica pela graça é a fé em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo reafirma aos crentes da Galácia a grande verdade de que o evangelho da graça não muda. E não muda, porque o evangelho da graça é graça, favor e merecido. Somos pecadores e mereceríamos estar destituídos de Deus, separados para sempre. Mas por graça, ele nos justifica gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Gálatas 1, 8 e 9. É advertência para você e para mim. Olha o que diz em Gálatas 1, 8 e 9. Depois de Paulo apresentar o evangelho da graça e dizer que o evangelho da graça não muda, Paulo adverte os irmãos das igrejas da Galácia com a seguinte advertência, Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou seja, Paulo está dizendo, ainda que eu venha aqui e pregue alguma coisa diferente, ainda que qualquer um dos outros apóstolos pregue alguma coisa diferente, ainda que nós mesmos, ou dou mais ainda, hein? Que um anjo desça aqui agora do céu e vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, que seja o quê? Sabe o que significa a palavra anátema? Maldito. Maldito qualquer um que vir apresentar um outro evangelho, além desse evangelho da graça que não muda. 9. Ele repete a advertência. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja o quê? Anátema. E o que significa anátema? Maldito. Se um dia pastor Joel subir nesse púlpito apresentando um outro evangelho, além do qual a palavra de Deus já anunciou, que vocês digam, desça desse púlpito maldito. E vocês podem dizer, sem sombra de dúvidas, se eu chegar um dia dizendo que tive uma visão, se eu chegar um dia aqui dizendo que eu tive uma revelação, se eu chegar aqui dizendo, olha, ouçam a mim, tenho algo de novo para lhes apresentar, orelhinha em pé, e não tenham medo, podem dizer, está gravado, espero que sim, podem me chamar de maldito e tirem, me internem, eu devo ter ficado louco. Porque ninguém pode pregar um outro evangelho além do qual já foi anunciado. Salvação, única e tão somente na fé em Jesus Cristo. Amém ou não? Tem uma igreja, eu não vou falar, mas eu vou deixar vocês adivinharem. Está aqui, ó. Está aqui nessa avenida. Tem um nome bonito, hein? Está o nome de Jesus Cristo lá. Mas eles não baseiam seus ensinamentos na palavra de Deus. O seu livro, inclusive, está escrito um outro testamento, um outro evangelho de Jesus Cristo. É um outro livro. E sabem que foi baseado esse outro evangelho de Jesus Cristo? Esse outro testamento de Jesus Cristo? Foi baseado nas visões do seu profeta fundador. Então tenham muito cuidado. A quem vocês têm dado ouvidos? Eu espero que Deus me mantenha sempre são. E ser são é sempre pregar a verdade que está nessa palavra. Amém ou não? Evangelho da graça de Deus. E evangelho da graça de Deus que não muda. Terceiro ponto. Terceira verdade que hoje aprenderemos nessa carta que Paulo escreveu aos Gálatas. É que Paulo apresenta o evangelho da graça. Amém ou não? Qual é o evangelho da graça? Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E é única então somente pela fé nesse Jesus Cristo que nós seremos salvos. Por isso que Paulo apresenta o evangelho da graça, mas eu disse em segundo lugar, evangelho da graça que não muda. Não muda. E Paulo, então, em terceiro lugar, apresenta o evangelho da graça que não muda, mas evangelho da graça que transforma o homem. Amém ou não? Transforma o homem.
O evangelho tem o poder de transformar o homem. O próprio apóstolo Paulo apresenta aos Gálatas a mudança que o encontro com Cristo fez a ele próprio. No capítulo 1 mesmo, nos versículos 11 a 15, veja as palavras de Paulo. Gálatas 1, 11 a 15. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Como foi a conduta de Paulo quando preso, encarcerado e de boa fé servindo ao judaísmo? O que fez Paulo? Perseguiu cristãos. O que fez Paulo? Encarcerou cristãos. O que fez Paulo? Esteve ali atuando e legitimando a morte de cristãos. Estevão foi um dos que foi apedrejado, e as vestes de Estevão depositadas aos pés de Saulo. É como eles estivessem dizendo: cumprimos aquilo que você nos determinou. Aí estão as vestes ensanguentadas do mártir Estevão. Paulo diz: vejam a que ponto que eu cheguei. Vocês sabem antigamente qual era a minha conduta no judaísmo. Como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação, entre o meu povo, eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso. E zeloso de quê? Das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, nós sabemos o que aconteceu com Paulo. Irmãos, toda a narrativa da conversão de Paulo está em Atos 9, 3 a 6. Lá em Atos 9, 3 a 6, nos diz a palavra de Deus, que indo Paulo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Oh, meus amados irmãos, o próprio apóstolo Paulo, quando ainda carregava o nome de Saulo, teve um encontro pessoal com Cristo, com o evangelho da graça, que não muda e que transforma todo aquele que crê nele. Paulo foi transformado de perseguidor a perseguido, de alguém que pelo zelo das tradições e dos ritualismos estava achando que estava agradando a Deus. Zeloso era, religioso era. E quantas pessoas hoje, na sua sinceridade, não estão de forma religiosa, fazendo às vezes muito mais do que muitos que se apresentam como cristãos? Quantos não estão zelosos em frequentar os seus locais de culto, zelosos no cumprimento das promessas, zelosos nas procissões, zelosos nos ritualismos, zelosos nas oferendas? Quantas vezes eu já lhes disse que passando pela Jaceguava, a gente encontra pessoas zelosas e que em sua sinceridade estão apresentando, oferecendo suas oferendas, seus sacrifícios. Quantos agora mesmo não estão nos seus locais de culto, achando que pelo seu zelo, por seu cumprimento de ordenanças, não estão se justificando diante de Deus? E Paulo, durante muito tempo, foi um desses. Mas, meus amados irmãos, Paulo agora adverte a igreja da Galácia, dizendo: eu estou apresentando para vocês mais uma vez o evangelho da graça de Deus. E o evangelho da graça de Deus não muda. E esse evangelho da graça de Deus que não muda, transforma todo aquele
que nele crê. Quantos já foram transformados por esse evangelho? O que a Bíblia diz em 2 de Paulo aos Coríntios 5,17? Assim que se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Quantos que não estavam aprisionados pelos vícios e não foram libertos pelo sangue de Jesus? Quantos que não estavam aprisionados na mentira? Quantos que não estavam aprisionados nas práticas mundanas e que não foram libertos pela fé no verdadeiro evangelho da graça de Deus e que não muda? Oh, meus amados irmãos, mais uma vez eu reforço e reitero: o evangelho da graça que não muda é o evangelho que transforma o homem. Talvez hoje você entrou aqui para poder dizer: é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser transformado por esse evangelho. Eu quero ser transformado por essa graça. Eu quero hoje depositar a minha fé única e tão somente em Jesus Cristo. É por isso que, em último lugar, eu apresento para vocês o quarto e último ponto. Paulo apresenta o evangelho da graça. E o que é o evangelho da graça? Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, para salvação e justificação de todo aquele que crê. Quantos aqui já creram nesse evangelho? Amém. Esse evangelho da graça que Paulo apresenta não muda. Não muda. Os tempos mudam, o contexto muda, a sociedade muda, os homens mudam, mas o evangelho não muda. Não passará um jota nem um tio sem que tudo que está nessa palavra não se cumpra. E a palavra de Deus não mente. O evangelho da graça de Deus não muda. Esse evangelho da graça de Deus que não muda tem o poder de fazer o quê? Transformar. Transformar o homem. Transformar todo aquele que crê. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quer uma nova vida? Quer ser um novo esposo? Quer ser um novo pai? Quer ser uma melhor esposa? Quer ser uma melhor mãe? Quer ser um melhor homem? Quer ser uma melhor mulher no seio dessa sociedade? Seja transformado pela graça desse evangelho que não muda. Mas em último lugar, Paulo apresenta o evangelho da graça que não muda, que transforma, mas que por último liberta o homem. Amém ou não? Liberta! Ainda no capítulo 2 de Gálatas 2, 16 a 21, Paulo não somente dá um retrato de si mesmo, de como zeloso ele era as tradições, como ele era zeloso diante do seu povo, mas de como ele foi transformado através do encontro com Jesus. Mas Paulo agora vai falar sobre a libertação que o evangelho da graça de Deus, que não muda, traz para o ser humano. Em Gálatas 2, 16 a 21 está escrito: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo como um transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Por isso que ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por isso ele conclui o capítulo 2 dizendo: eu não aniquilo a graça de Deus. Eu não estou aqui para querer destruir, botar um ponto final à graça de Deus. Por quê?
Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O que Paulo está querendo dizer é que se você quer insistir em tentar se justificar diante de Deus por aquilo que você faz, pelas obras da lei que você cumpre, por teu ritualismo, por teu sacrifício, por tuas oferendas, por tuas boas obras, se você insiste em fazer isso, é como se você estivesse dizendo, olha, eu não quero saber da graça de Deus em mim. E se você aniquila a graça de Deus, acreditando que a justiça provém da lei, para você, Cristo morreu em vão. Ou você deposita a sua fé em Jesus Cristo e se entrega a Ele, ou tudo que você tentar fazer por si mesmo vai te levar única e tão somente para longe de Deus. Para longe de Deus. Paulo tinha consciência de que quando abraçamos a fé em Cristo, já não cabe mais o legalismo. Quando abraçamos a fé em Cristo, não cabe mais o desejo de justificar-se por obras. Porque o que me justifica diante de Deus é a fé em Jesus Cristo, que é graça de Deus sobre a minha vida. Gálatas 2:20, você pode ler comigo mais uma vez? Olha o que diz em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo. Paulo de forma alguma disse, eu estou crucificado por Cristo. Porque alguns acreditam que o evangelho ele na realidade aliena, escraviza. Ah, eu não quero saber do evangelho, porque o evangelho é cheio de não faça isso, não toque nisso. O evangelho está aí para me escravizar. Quer dizer que se eu tiver fé em Jesus Cristo, se eu levantar minha mão, se eu disser eu quero Jesus, eu tenho que deixar de fazer isso, aquilo, outro. E as pessoas acreditam que o evangelho escraviza. Por isso que alguns dizem, não, eu não quero ser crucificado por Cristo. Cristo quer me crucificar lá para que eu não viva mais a minha vida de prazer e de alegria. O evangelho não aliena nem escraviza. O evangelho liberta, amém? O evangelho nos faz livres. É por isso que em Gálatas 5:1, Paulo diz, estai, pois, firmes. E firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O verdadeiro cristão que depositou a fé em Cristo é livre, e é livre inclusive para dizer não. Não é escravo. Eu tenho que dizer sim, porque toda a cultura e todo o contexto dizem sim. Eu sou livre para dizer não e viver a minha vida por Cristo. Amém ou não? João 8,36 disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado é quem escraviza. Os vícios escravizam. Os relacionamentos escravizam. Quantas pessoas que dizem, eu não consigo viver sem fulano, eu não consigo viver sem ela, mesmo sabendo que o relacionamento é nocivo, o relacionamento é tóxico. Mas diz, eu não consigo viver. Relacionamentos escravizam, mas eu te digo, há um que liberta, e só Cristo liberta. E se você conhecer a verdade de Cristo, verdadeiramente você será livre. Não, não é crucificado por Cristo. Cristo não quer crucificar ninguém. Mas também não é crucificado para Cristo. Porque tem gente que quer se colocar na cruz para dizer, eu estou fazendo isso para Cristo. É quando a gente quer pagar pela nossa salvação. É aí que entra justamente o evangelho comprado por obras. E tudo aquilo que procura ser comprado não é de graça. O preço já foi pago. E o preço foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Em Efésios 2, 8 e 9, mais uma vez eu te repito. É pela graça que somos salvos por meio da fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Muitas pessoas ainda seguem divididas por sistemas religiosos escravizadores, onde Cristo é insuficiente para a salvação. Cristo é só mais um item da salvação. Mas Cristo é insuficiente, porque eu tenho que entrar com a minha parcela, é o meu ritualismo, para que a salvação seja completa. Meu amado, não é por corrente que você faça, não é por oferenda nem oferta, não é por sacrifício, não é por flagelo, nem por promessa, mas única e tão somente pela fé em Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. É por Jesus que nós somos salvos. Por isso que Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Eu não estou crucificado por Cristo e nem para Cristo, mas eu estou crucificado com Cristo. Ou seja, eu estou com Ele, juntamente com Cristo, sabendo que o sacrifício foi no meu lugar. E quando eu digo, eu quero estar na cruz contigo, Senhor, é porque eu reconheço que quem deveria estar lá seria eu. Mas de nada adiantaria eu estar lá se Cristo não estivesse comigo. Porque ser justificado pela graça de Cristo é como se você, para procurar entender, pudesse, através dessa analogia, compreender o termo justificação. Depois da cruz de Cristo, quando eu deposito a minha fé em Jesus, quando Deus agora dos altos céus olha para Cristo, Ele vê a mim com Cristo. E quando Deus dos altos céus olha para Cristo, Ele vê a mim. Ou seja, ao olhar para mim, quem Deus vê em mim é Cristo. Mas quando Deus olha para Cristo, quem Deus vê em Cristo sou eu. Ou seja, os meus pecados sobre Jesus. É por isso que nessa troca, eu pego da justiça de Cristo, que gratuitamente Ele me dá, e eu entrego a Ele o que penosamente e sacrificialmente Ele levou sobre si, que foram os meus pecados. Ele aceita e pega sobre Ele. Então o que Deus vê em mim é a graça de Cristo. E o que Deus vê em Cristo são os meus pecados levados sobre Ele. Isso é graça. Não tem outra forma de explicar a não ser graça. Em 1 de Pedro 2,24, diz o seguinte: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Na cruz do Calvário, Jesus levou os teus pecados, os meus pecados, para que pela fé em Jesus Cristo, hoje nós possamos viver uma vida onde Deus nos vê e nos vê com Cristo. Primeiramente vos entreguei, diz Paulo quando escreve aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 3 e 4. Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu concluo hoje dizendo que na carta aos Gálatas, Paulo apresenta o Evangelho da Graça. E apresenta o Evangelho da Graça que não muda. E esse Evangelho da Graça que não muda tem o poder de transformar e libertar todo o pecador que pela fé se aproxima desse Evangelho. Hoje vimos que essa carta aos Gálatas foi escrita como uma repreensão e uma correção do desvio doutrinário dessas igrejas que intentavam retroceder e querer novamente tentar se justificar diante de Deus por seus feitos. O grande objetivo da carta é nos exortar para o fato de que a graça nos liberta. Ou seja, somos libertos pela graça de Deus e não pelo cumprimento de ritualismos.
Hoje fomos confrontados com o verdadeiro evangelho, e esse evangelho é o evangelho da graça, que não muda. E evangelho da graça que não muda, que transforma e que liberta todo aquele que nele crê. Será que há alguém nessa noite que precisa crer nesse evangelho? Precisa renunciar ao caminho que você tentou trilhar até hoje, de querer dizer, não, um dia eu chegarei diante de Deus e eu terei as minhas próprias justificativas diante dele, que são as minhas ações, as minhas boas ações, os meus atos feitos aqui nessa terra. Será que tem alguém ainda iludido que pode se justificar diante de Deus por seus próprios atos? O único que pode nos justificar diante de Deus é Jesus. Jesus do Evangelho da graça, que não muda e que pode, sim, transformar e libertar todo aquele que crê. Feche seus olhos.